as mulheres utilizem no seu canal vaginal para ficar apertadinho, assim, em termos muito diretos. Tem pros homens também, olha, para deixar o negócio, ó, duro. Ele foi construído pelos ingleses justamente para lutar contra os holandeses. Esse lugar, ele já ficou, hoje é um museu, mas ele já foi prisão. A religião mais popular do Suriname é hindu. E esses povos, algumas vilas, existem até hoje. Em 1982, houve um massacre aqui. Começando o nosso segundo vídeo, segundo dia aqui em Paramaribo, capital do Suriname. País pouco conhecido pelos brasileiros aqui no norte, na América do Sul. O Suriname é um país 600 mil habitantes, país talvez menos conhecido aqui da América do Sul, menos visitado, é o menor país, foi um dos últimos a ser independentes, foi uma colônia holandesa. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o Suriname, tem nosso primeiro vídeo que foi gravado, a gente já fez uma volta pela cidade, uma cidade bem bonita, bem característica, ainda com arquitetura bastante específica assim, holandesa. E a gente vai começar o nosso segundo dia aqui, agora é de manhã, vamos passar o dia inteiro junto. Vou apresentar para vocês Julie, uma brasileira super querida, amada, que eu encontrei aqui e que está sendo a nossa guia pelo Suriname. É uma brasileira, mora aqui já tem muitos anos e é uma entusiasta do país, né, Julie? obrigada. Esse daqui chama Maron Market. Maron Market é... O Suriname, ele é um país extremamente multicultural. Vários povos moram aqui, dividem o país. Tanto que, olha só que curiosidade interessante, a religião mais popular do Suriname é hindu. Então nós temos indianos aqui, nós temos chineses aqui, nós temos javaneses, que são da ilha de Java, na Indonésia, ou seja, um povo da Indonésia que mora aqui, que foram povos que os holandeses trouxeram no passado, em 1800, começou mais ou menos essa migração, depois que acabou, que eles aboliram a escravidão, 1848 foi abolida a escravidão aqui, e aí eles começaram a trazer essa mão de obra barata vindo desses países. Quem são os Marons? Que é o povo desse mercado aqui, que é a maior população aqui, pelo que eu percebi, é o que mais a gente vê nas ruas, são os antigos escravizados. Então, o Suriname, ele foi uma colônia holandesa por muito tempo, uma colônia de exploração, teve muita utilização de mão de obra escravizada aqui, e os Marons são esses povos afrodescendentes que permaneceram por aqui, que se mantiveram por aqui, tanto depois da escravidão. É uma história bem interessante porque muitos fugiram da escravidão e se refugiaram no interior do país. A Guiana é um país relativamente pequeno, mas a região populada Suriname, perdão. A região populada dela fica só na costa. O resto é uma mata muito grande, selva amazônica, é um dos países que é dono da selva amazônica. E aí foram vários as regiões, os povos que os Marons se criaram comunidades grandes para sobreviver tanto no período da escravidão quanto no período pós. E esse daqui é o mercado tradicional deles. É um mercado que tem algumas iguarias legais. Essa daqui é a cassava water, que é como se fosse como se fosse uma cachaça deles regional feito da mandioca. Eu já vi em outros lugares também, eles tinham essa bebida alcoólica fermentada oriunda da macaxeira, né? Também conhecida como mandioca para nós do sul do Brasil. E esse daqui é um pão de macaxeira. Mais ou menos. 15 reais. Isso. Não é muito barato não, né? Ó, ela deu o pãozinho pra gente provar. Parece uma bolacha. Carrot. Um pouquinho mais seca. Um pouquinho mais dura. Mas é bom. Olha só que interessante isso daqui. Eu achei que era apenas ervas, mas a senhora estava explicando para Julie. Algumas dessas ervas servem para que as mulheres utilizem no seu canal vaginal para encurtá-lo, para diminuí-lo, para ficar apertadinho, assim, em termos muito diretos, para dar uma apertada na precheca. É isso, né? É mais ou menos isso, né? Caraca! Rapaz!
E aí tem várias ervas, né? Várias coisas. É uma cultura africana, isso daqui, né? Do mercado. Tem pros homens também, olha. Pra deixar o negócio, ó. Duro! Brabo! Brabo. O que mais tem é isso. Saindo agora, Feira Marun, basicamente os mesmos produtos, algumas coisas artesanais ali, algumas ervas, farinha, algumas carnes. Interessante de ser visitado, principalmente de conversar com eles, né? Para entender o que são, qual que é a cultura disso e tudo mais. E agora a gente vai seguir para uma outra feira que tem, que daí não é da Marun, acho que é a feira tradicional aqui do país de venda. E é isso. Os caminhandinhos. E agora a gente vai entrar na outra feira, que é a feira tradicional aqui do país. E aqui tem o mercado dos peixes. Eu tô tentando não gravar as pessoas, porque tivemos 2 casos aí já de pessoas que não gostaram em sequência. E aí agora eu tô... Pra todo lado que você mira tem alguém, né? Mas de uma maneira geral, vou mostrar pra vocês aqui. Esse pra trás aqui é o mercado dos peixes que a gente tá indo. Passando agora pro lado de fora, verdura, comida, né? A feira tradicional do país de compra e venda. Os preços, no meu ponto de vista, eles não são tão baratos, principalmente se tratando de... Hello! Se tratando de salário mínimo do país. Hoje o salário mínimo aqui é 1.300. A maioria das coisas que eu tô vendo custa 1, 2 euros, 3 euros, às vezes que dá 100 daqui são 3 euros. E aí vai girar em torno de 18 reais, mais ou menos. Mas é interessante, bem interessante mesmo. A Julie me acompanhando. E agora chegamos para fazer um dos pontos turísticos mais famosos e mais conhecidos e mais bonitos, a Basílica Minor, Basílica de São Pedro, aqui em Paramaribo. É uma das maiores igrejas de madeira do mundo, eu acho que, se não me engano, é a maior da América do Sul. E hoje eu cometi uma gafe, eu vim de shorts para cá, para o centro, acabei não me ligando. E aí, tanto aqui quanto nos outros lugares, quando você for fazer passeios relacionados à questão de religião, você precisa com certeza usar calça, sempre, homem, mulher, isso é muito importante. Então, bora conhecer essa maravilha. Nossa próxima parada na região do Fort Zeeland. É um forte que tem uma história bem legal, vou tentar descobrir um pouco mais e contando para vocês lá dentro. Para quem vier, ele fica só das 9 da manhã até as 14 horas, então da outra vez eu vim, já era um pouco mais tarde. É numa região bem bonita. Bom, esse forte, ele foi construído pelos primeiros colonizadores aqui. Mais importantes foram os ingleses. Ele foi construído pelos ingleses justamente para lutar contra os holandeses, que também já estavam querendo essa região, já estavam lutando por esse pedaço de terra, que era uma terra muito prometida pela questão do ouro. O Suriname até hoje é muito forte na questão do ouro, e também para a colonização das plantações, para transformar realmente em uma colônia, assim como foi. Ingleses construíram um forte principalmente pelo rio, né, que era um lugar naquela época onde existiam as maiores batalhas, eram dentro dos rios, era a questão dos navios, para verificar se os holandeses estavam vindo ou não. 6 anos depois da construção do forte, os holandeses tomaram o forte dos ingleses. Desde então ficou com os holandeses tanto o país. Depois disso alguns anos depois, eles tiveram uma reunião. E essa história é muito engraçada. Os holandeses tinham a ilha de Nova York e os ingleses lá nos Estados Unidos, e os ingleses tinham uma boa parte daquela região. Aí eles resolveram trocar. Eles deram a ilha de Nova York para os ingleses, os holandeses cederam. Em
troca dessa região do Suriname, que era uma região de muito ouro, enfim, eles tinham muito interesse. Então, nos anos 1670 e alguma coisa, o Suriname já foi trocado por Nova York. Que história, né? Hoje, se você olhar as duas realidades desses lugares, é tão diferente, tão distinta. E, enfim, depois disso, esse lugar, ele já ficou, hoje é um museu, mas ele já foi prisão, ele já foi em algumas revoluções, algumas guerras, ele já foi quartel-general, já foi presídio. Então, do lado de fora dele tem muitos lugares também, muitas casas onde moravam os generais, várias as finalidades dele. E agora vamos caminhar. Ó, o museu custa aproximadamente 6 euros, são 200 SRD, que é o Suriname Dollar. Bom, começamos a visita aqui, que já tinha começa com uma cela de prisão, provavelmente para os soldados que eram problemáticos. Não, aqui não sobe. Depois temos uma ala médica. Olha que confortável as macas. Engraçado, é uma pedra isso daqui. Cirúrgica, imagina quanta coisa já não aconteceu nisso daqui. Parte de farmácia. Uma cadeira de roda. Legal. Sei, a gente vai fazer um tour guiado. What is your name? Aher. Yes. Nice. Thank you, Aher. Yes. It's from Brazil. Oh, so Yeah. Eu vou explicando pra vocês depois o que ele vai falando. my name is. Bom, ele começa contando a história que mais ou menos eu expliquei. Aqui começou com os ingleses foram os primeiros a chegar. Depois eles tinham uma treta grande com os holandeses. Naquela época nem era Holanda, era Zeeland. Era um outro formato de país, mas que hoje se remeteria mais ou menos a esse império de Netherlands. E ele conta que tiveram várias guerras, vários problemas entre os indígenas locais. Em dados momentos, os colonizadores tiveram que fugir porque estavam em guerra com os indígenas. E os indígenas ganharam a guerra, tecnicamente. E assim vai. As casas foram construídas essas casas são mais ou menos de 1830. As primeiras casas elas acabaram vindo com a madeira lá da Europa e não se adaptaram, né? Não conseguiram aguentar muito. Então essas foram construídas já um pouco mais tarde, mas ainda assim são casas de 200 e lá vai bumba meu boi. E ainda permanece, então incrível, né? Essa parte do museu ele fala um pouco sobre os primeiros povos que vieram. Se diz em torno de 8, 9 mil anos atrás. Eu achei que é bastante, né? Não sabia que tinha tanto. E aí tem algumas coisas, por exemplo, esse machado é daquela época. Aqui mostram as rochas que eles utilizavam meio que para fazer o machado, para afiar. Aqui foi uma região muito forte da mandioca, da macaxeira, e isso também faz parte bastante da história deles. E aqui vai os primeiros a chegarem, os indígenas. Aqui na Guiana a gente tem os Maroons, que são os povos afrodescendentes que fugiram da escravidão e acabaram montando uma comunidade nas florestas. Essa daqui é o topo da casa de uma delas. Isso em 1760 começou. Esse é o povo que a gente vê na rua hoje. É um povo que permaneceu hoje. Eu acho que a maior parte da população daqui são os Maroons. É um povo muito guerreiro, que teve várias guerras, teve vários problemas junto com a Holanda, né? Eles estavam tentando a liberdade, a Holanda tentava diminuir esses grupos, matá-los, porque tinha medo que depois eles pudessem crescer tanto e tirar a Holanda daqui, né? Acabar com a colônia. Olha a cultura, né? Essa daqui é a porta da casa de um Maroon dentro dessas vilas. Ele comentou que tinham até reinados, assim. Eles tinham uma hierarquia que chegava até a ter reis Maroons. E esses povos, algumas vilas, existem até hoje. Então, aqui é muito engraçado. Teve os povos indígenas, que são os locais, que são os primeiros. E depois teve os povos africanos,
que criaram as suas comunidades particulares, só eles, dentro deles, que são os Maroons. Por isso é um país extremamente rico, né, em relação à parte cultural. Essa daqui é uma canoa Maroon. Aqui a rede, ó, que legal. Muito interessante. Aqui tem algumas curiosidades sobre o forte. O primeiro delas é que quando eles construíram, aqui tinha os canhões e depois eles descobriram que o canhão só chegava até a metade do rio, protegia. Aí existiu um ataque, acho que foi dos franceses, que eles sequestraram as cidades, que eles passaram pelo lado de lá, os canhões não chegavam, eles conseguiram descer e depois tomaram a cidade. Esse muro é um muro bem também trágico, triste a história. A gente está na parte de cima do forte. Em 1982 houve um massacre aqui. Existia meio que um regime militar, era um governo autoritário, militar, e existiam as pessoas que eram contra. Eles foram presos e acho que foi 15 delas foram assassinados nesse muro. E até agora tem o furo das balas, ó. Bastante triste. Bom, muita coisa no museu, falando um pouco sobre os povos que vieram. Primeiro vieram os chineses, que foi mais ou menos em 1850, um pouco antes de acabar a escravidão aqui. Logo depois, em 1860, vieram os indianos. Mais 10 anos depois vieram o pessoal de Java. Então essa é a mescla que eu falei para vocês de Suriname, que é um país extremamente multicultural. Pois tem os africanos, tem os indianos. O hindu é a maior religião aqui, então tem muito indiano, tem muito... Você não vê muito europeu aqui, você vê pouquíssima gente com europeia. A grande maioria são os Maroons, indianos e os javaneses, que são o pessoal da Indonésia. Essa é uma maquete do forte naquela época, bem interessante. Igreja, os canhões. Muito legal, muito legal. A visita é extremamente importante. Nosso guia foi excepcional. Thank you, brother. You're so good. E aqui a gente termina numa sala com várias fotos tiradas por biólogos nos anos 90, que foram para pesquisar e para erradicar a malária nessas regiões, nas tribos. E eles tiraram as fotos, muita história. Olha essa foto. Tem os líderes, tem tanto os indígenas quanto os Maroons, né? Aqui são dois povos que moravam na selva, em regiões distintas também. Ele falou, os Maroons normalmente ficam até hoje próximo dos rios, e os indígenas estão bem na selva mesmo, bem para dentro, assim, na parte da selva amazônica. Bem interessante. Terminamos nosso passeio no forte e agora o nosso caminho é uma região chamada Belenzinho. Aqui é uma região onde moram muitos brasileiros, uma comunidade brasileira muito grande, principalmente a comunidade que trabalha com ouro. Então aqui nessa região, nesse bairro aqui da cidade, que fica no norte da cidade, eles apelidaram de Belenzinho porque a maioria das pessoas também que está no Suriname, tanto na Guiana Francesa, nessa região aqui, provavelmente na Guiana também, são do Pará, ou é maranhense, ou é do Pará, ou é do Amapá. São os estados muito próximos daqui, então a galera normalmente migrou lá atrás, vindo dessas regiões.